Sejam bem-vindos, pessoal, a nosso segundo módulo do curso de instrumentação cirúrgica. Hoje nós vamos começar a falar sobre a questão hospitalar, sobre os instrumentos e tudo mais, tá ok? Então vamos começar a saber um pouquinho sobre o hospital primeiro. Deixa eu aumentar aqui a tela pra gente. O hospital. A palavra hospital deriva da palavra latim hospes, que significa hóspede. Então, dá para entender que uma pessoa que está dentro do hospital, ele está hospedado, correto? Ele vai ter um atendimento do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do serviço de limpeza do hospital, da cozinha do hospital, do instrumentador cirúrgico, entendeu? Do maqueiro. Então tem várias pessoas que vai estar servindo aquela pessoa. Claro que é uma hospedagem que ninguém quer, né, no final da história, mas como a pessoa está necessitando daquele atendimento, ela vai estar hospedada dentro do hospital. Existem várias definições de hospital e dentre as mais conceituadas que destacam Everett Jones, que assim se expressou: o hospital é uma estrutura planejada em moldes e apresenta uma ideia de serviços profissionais na concepção dos médicos, enfermeiros e demais pessoas empenhadas nos cuidados dos doentes. Então é isso. Então foi igual eu falei no início com vocês. O hospital é um local onde a pessoa vai estar hospedada por um dia, 2 dias, um mês ou até anos. Eu já vi pessoas que ficavam até anos no hospital internados porque a doença dela era uma doença que tinha que estar ali o tempo todo com suporte, entendeu? Então vai ter todos os profissionais da saúde empenhados para estar salvando a vida daquela pessoa. A expressão direito de saúde é inalienável ao homem ao reconhecimento da forma da coletividade e a obrigação que lhe fornecer o indivíduo ao meio de mantê-lo e se recuperá-la. Então, gente, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito ao atendimento. Então, se alguém passa mal na porta de um hospital particular, mas essa pessoa não tem plano de saúde, ela tem direito a ser atendida. Ah, mas como é que ela vai fazer para pagar a conta depois? Geralmente o hospital vai cobrar, mas se a pessoa alegar que não tem condição financeira, o SUS cobre esse atendimento. Ah, mas então eu vou ficar indo no hospital particular a partir de hoje. Não, não é assim, gente, são urgências. Uma mulher grávida, uma pessoa, um acidente e o hospital é mais próximo, aí você consegue. Agora, se você for para uma consulta de, por exemplo, sua garganta está infeccionada, você vai numa consulta para poder estar em um hospital particular, você vai ser cobrado, entendeu? Isso aí eu estou falando de urgências, tá? Todo mundo tem direito à saúde. O relatório técnico número 122 de 1957 da Organização Mundial de Saúde contém a seguinte definição: o homem é elemento de uma organização de caráter médico e social, cuja sua função consiste em assegurar a assistência médica completa e curativa e preventiva da população, cujos serviços externos se irradiam até a célula familiar, considerando no seu meio. É um centro de medicina, de pesquisas biosocial. Então, gente, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o homem tem a questão do elemento que ele precisa da saúde. Então, todos nós precisamos da saúde. Então, o hospital, a partir de hoje, depois que você formar, por exemplo, vai ser a sua segunda casa. Nós que trabalhamos na saúde, trabalhamos em empenho do próximo, igual agora nessa época de pandemia. Essa época de pandemia não está fácil trabalhar dentro de um hospital, mas nós que trabalhamos, a gente tem que empenhar pelo próximo, dar a nossa vida pelo próximo e ter cuidado para não contaminar o que está dentro de casa, entendeu? Então, usar as formas certas de EPI, usar tudo da forma correta para ter um bom trabalho. Então você vai ter que pensar isso. Ah, mas será que eu vou conseguir trabalhar num hospital sem contaminar minha família? Sim, se você conseguir se paramentar e se desparamentar da forma correta, você consegue, entendeu? Funções do hospital. Constitui funções do hospital moderno proporcionar assistência aos doentes visando a sua recuperação. Então nós temos que proporcionar a primeira assistência ao doente. Então o que é isso? É o cuidado em geral, tá? Então o paciente operou de apendicite, fez uma apendicectomia. No momento da cirurgia, o instrumentador vai orientar ele naquele procedimento.
no médico, né? O médico, a equipe total, vai precisar buscar algum equipamento, vai estar entregando as pinças, os fios suturos e tudo mais. Beleza, acabou ali a cirurgia? Não acabou para o paciente não, ele vai para um leito de internação. Já não é mais do instrumentador cirúrgico aquela alçada de cuidados, aí vai para a equipe de enfermagem. Mas por que então o instrumentador cirúrgico tem que estudar essa parte? Porque o instrumentador cirúrgico ele tem que saber toda a rotina do hospital para ele ser um bom instrumentador. Não adianta ele só pensar assim, eu só sei instrumentar, eu só sei que tal pinça é para isso, eu só sei que tal fio de sutura é para aquilo. Não, você tem que saber toda a rotina do hospital. Se você não entender o que o médico faz, o que o enfermeiro faz, o que o técnico de enfermagem faz, você não consegue ter um bom desenvolvimento no seu trabalho. Então é isso que nós vamos falar agora, nesse início de segundo módulo, para vocês irem compreendendo qual que é o trabalho do instrumentador cirúrgico, tá bom? Então, é colaborar com os programas gerais de saúde pública e estabelecer planos de ação e educação sanitária para a comunidade, integrando as atividades de medicina curativa e profilática. Então, gente, o que é medicina curativa e profilática? Medicina curativa é quando a pessoa vai com um tipo de doença e ela sai curada. Por exemplo, ela entrou no hospital com Covid e ela saiu bem, estava entubada, tudo mais, teve que fazer vários procedimentos, pegar acesso central e tudo mais, mas ela saiu curada, graças a Deus ela melhorou. E medicina profilática é você prevenir antes de que isso aconteça, é você usar máscara, é você tomar cuidado, não se aglomerar. Isso é uma medicina profilática, é para você se prevenir antes de ter que internar, entendeu? Então, continuando, gente. Participar ativamente da formação de médicos e enfermeiros e de outros profissionais de saúde. Por quê, gente? Como eu falei, vocês vão ser instrumentador cirúrgico, mas vocês vão estar dentro das outras profissões. Não adianta eu falar, eu sou enfermeiro, porque eu sou enfermeiro do nível superior, mas eu não entender o que o médico faz, qual que é a formação do médico, o que o médico vai atuar. Eu tenho que entender tanto a minha profissão, mas entender a profissão do outro, até para eu poder estar julgando a profissão do outro, entendeu? Promover pesquisas de campo da medicina, ciências correlatadas ou afins, inclusive na parte da administração hospitalar. Por quê? Nós temos que entender que nós temos dois tipos de administração hospitalar, o SUS e a privada. Na privada, que é a particular, por exemplo, o enfermeiro vai precisar de fazer uma punção venosa, ele vai precisar de um gelco. Né? Aí ele vai poder levar um gelco na bandeja para fazer aquela punção. Se ele errar aquela punção, ele vai ter que ir lá justificar por que ele errou aquela punção para poder pegar outro gelco. Entendeu? No hospital do SUS, não. Por exemplo, um técnico de enfermagem vai lá e pega lá 5 gelcos de uma vez e leva na bandeja, porque se ele errou, ele pega outro. Entendeu? Ele tem diferentes tipos de administração hospitalar. Então, para vocês vai ser a mesma coisa. No momento de quantos fios de sutura vai ter em cima de uma mesa, de quantos tipos de pinças diferentes, entendeu? No particular para o privado é totalmente, no particular para o SUS é totalmente diferente uma administração para outra, tá bom? Classificação. Os hospitais são classificados em vários aspectos, mais usados como os clínicos, que é o que? Aspectos pode ser geral, no qual oferecem uma variedade clínica como médica, cirurgiã, obstétrica, somente para um grupo faixa etário, por exemplo, como hospital infantil, hospital geriátrico. Então, o hospital pode ser só clínico, como medicina cirúrgica, entendeu? Pode ser só para idosos, só pediátricos. Então, nós temos diferentes tipos de hospitais. Por exemplo, aqui em BH tem um hospital que é o São Camilo. Até então ele era só pediátrico. Não sei se mudou, mas nós temos esses hospitais só para idosos, que são hospitais geriátricos, entendeu? Então tem esses tipos de hospitais. Hospital especial, que admite pacientes com tipo particular de doença, por exemplo, tuberculose, só para quem tem tuberculose. Câncer, por exemplo, Mário Pena, só para quem tem a doença do câncer, entendeu? Então nós temos esse tipo de hospitais que vão pegar só para aquele tipo de patologia, só para aquele tipo de especialidade. Psiquiátrico, por exemplo, André Luiz, né? Tínhamos o Galba Veloso, mas hoje em dia o Galba Veloso atende tanto psiquiatria, mas atende ortopedia também, entendeu? E nós temos então esse tipo de especialidades. Administrativos são os aspectos administrativos de acordo com a proporcionalidade e manutenção que pode ser governamentais, que vai ser federal, estadual e municipal, que são todos da gestão do SUS. Então tudo que for governamental vai ser do SUS. Hoje
nós temos alguns hospitais que são do SUS, mas terceirizaram para empresas particulares, tá bom? Então, como é que funciona essa terceirização? O hospital continua sendo do SUS, mas entra uma empresa e vai administrar aquele hospital. Tem melhoria? Sim. E às vezes não, mas depende da questão de qual empresa que vai fazer essa administração. Não vou falar o nome de empresa aqui, eu conheço empresas que fazem essa administração, mas eu já vi pontos positivos e pontos negativos. Às vezes, por exemplo, atrasa salário, entendeu? Ou às vezes falta algum material aqui, ou falta algum material ali. Então tem essa questão da administração do particular, ou do SUS com a terceirização. Eu prefiro somente o SUS do que a terceirização. Acho que quando terceiriza, diminui o salário do profissional e fica uma coisa mais complicada, entendeu? E os particulares, que são os hospitais dependentes de instituições especiais, da propriedade de uma ou mais pessoas associadas a esse fim, entendeu? Por exemplo, a Cruz Vermelha, Santa Casa, sociedades beneficentes, instituições religiosas, entendeu? Então, o que acontece? O que é particular, ele vai ser uma empresa privada, ele vai ser uma instituição que vai gerar um lucro, entendeu? Então vai ter planos de saúde, por exemplo, Unimed, Promed, que vai estar criando seu próprio hospital ou está integrando dentro de um hospital particular para poder estar atendendo dentro com seus planos, entendeu? A organização é um hospital dirigido por um conselho administrativo que tem como delegado o executivo diretor. Subordinados diretamente ao diretor estão chefes de vários departamentos administrativos que congregam nos serviços prestados pelo hospital. Então, gente, essa organização, um hospital, ele vai ter um diretor que vai fazer a direção total do hospital e vai ter a coordenação, que vai ser a coordenação dos enfermeiros e a coordenação dos médicos. Então, essa coordenação vai ser a parte que vai comandar tudo que a enfermagem vai fazer, os POPs, o que é um POP? O procedimento operacional padrão. Então vai ser um procedimento que vai ser, todos os procedimentos que vão ser feitos em cada setor, entendeu? Então cada coordenação vai estar ajustando o que precisa para o hospital. E os coordenadores em si se reúnem para estar fazendo um debate do que está sendo feito, como está sendo feita a coordenação daquele hospital. Já em um posto de saúde tem o diretor do distrito de saúde, pelo menos aqui em Contagem é assim, não sei se na sua cidade é dessa forma, mas aqui funciona assim, tem um diretor e tem os gerentes de postos de saúde. Eu mesmo já fui gerente de postos de saúde, eu gerenciava 6 equipes em 4 postos de saúde, entendeu? Então a gente gerenciava, uma vez por semana reunia todos os gerentes com o diretor e o RT da enfermagem para estar mostrando resultados e levando demandas. Então é assim que funciona, tá ok? A admissão de um paciente. O internamento ou admissão significa a entrada de um paciente no hospital. O paciente pode procurar o hospital de várias maneiras, por sua própria vontade. Eu estou com diarreia, vou ao hospital. Estou com sintoma gripal, vou ao hospital. Então isso seria pela minha própria vontade, entendeu? Seguindo o conselho médico, vai numa clínica, por exemplo, e o médico fala, olha, esse tipo de doença, esse tipo de patologia que pode estar acontecendo com você, não tem como a gente estar diagnosticando aqui na clínica, porque você precisa de fazer uma endoscopia, precisa de fazer uma tomografia. Aí ele segue um conselho médico e vai para um hospital. Durante um processo legal, no caso de uma doença mental ou de doenças infectocontagiosas. Então, uma pessoa que está com, por exemplo, um Covid, por exemplo, é uma doença que é infectocontagiosa. Então, ele tem que procurar um hospital para fazer o tratamento adequado lá dentro ou se isolar dentro da própria casa, tá bom? Ao recebermos um paciente, devemos dar a maior atenção possível. E são vários fatores que vão influenciar o paciente nas suas impressões, boas ou más. Então, o que vai influenciar o paciente com boas ou más impressões? O atendimento, entendeu? O profissional não está de graça ali no hospital, ele está recebendo salário para estar dentro do hospital. Então a primeira coisa que você tem que entender, não é nem porque você está recebendo salário, se chama humanidade. Você tem que ter primeiro humanidade, saber tratar aquela pessoa. Porque será que se fosse um parente seu, você gostaria que ele fosse tratado assim? Se fosse você, entendeu? Mas muita gente não pensa assim.
Posto de saúde tem uma fama muito ruim pelo fato de pessoas acharem que todo mundo do posto é sem educação. Não é. Eu trabalhei em posto há muito tempo, hoje eu trabalho ainda, só que eu não sou mais da parte da gerência. E se você conseguir fazer um bom atendimento, você vai ter um bom desenvolvimento ali dentro. As pessoas vão chegar e falar assim, nossa, você faz uma diferença aqui dentro. Então você tem que querer fazer. E você, instrumentador, na maioria das vezes você vai já estar vendo o paciente desacordado para cirurgia, né? Ainda mais quando é cirurgia de urgência, ele já vai estar já sedado, ou você vai ver o paciente ali antes de ser sedado. Então você vai ter pouco contato com o paciente, mas o pouco contato que você tiver, você vai ter que fazer a diferença na vida daquela pessoa, tá bom? O lado do paciente admitido, vamos observar dois fatores muito importantes: o fator psíquico e o fator físico. O que seria o fator psíquico e o fator físico? Primeira coisa, psíquico. Por exemplo, o paciente vai operar de apendicectomia, vai retirar o apêndice. Ele está super preocupado que ele vai tirar o apêndice, que ele está preocupado de dar errado, de alguma coisa. Você tem que deixar claro para ele que a equipe é uma equipe bacana, que o médico tem uma experiência de trabalho, que já tem tantas cirurgias ok, que deram certo e tudo mais. Isso vai dar uma tranquilidade. Quem vai fazer mais isso é a equipe de enfermagem, que vai estar ali do lado do paciente. Mas se você estiver do lado dele no momento, antes de começar o procedimento, você pode conversar com o paciente, entendeu? Você não vai falar detalhes do procedimento, você não vai falar o que vai acontecer no procedimento, isso não é da alçada do instrumentador. Mas você pode ajudar aquele paciente conversando e acalmando para ele. E o fator físico entra na parte do quê? Do como está o físico do paciente. O paciente está com tônus muscular preparado, o paciente está na questão de estrutura, será que ele foi um acidente, será que ele está bem fisicamente, o que aconteceu com ele naquele acidente, entendeu? Como que está a questão do psicológico dele também, tudo isso entra e agrega, entendeu? Será que a pressão dele está muito elevada, será que ele vai poder operar hoje? Então tudo isso vai agregar para um fator físico funcionar durante aquele procedimento. Devemos tratar o paciente como uma pessoa humana. Acabei de falar isso com vocês, né? Nós sempre temos que ser humanos com o paciente, de preferência nas suas aversões. O paciente pode ser recebido no hospital com toda a cordialidade e atenção. Então, tudo que vocês puderem fazer e dar atenção para esse paciente, vocês vão estar fazendo uma cordialidade, vocês vão estar dando atenção. E este bom atendimento vai influir também nos seus familiares ou pessoas que o acompanham. Por quê? Às vezes o paciente nem vai te ver direito, igual eu falei, é uma cirurgia de urgência e o paciente já vai estar até sedado quando você chegar. Mas o familiar vai ver que você deu uma atenção, que você fez um bom tratamento e ele vai te recomendar. Tem as ouvidorias dentro dos hospitais. A ouvidoria não é só para reclamar do profissional, não. A ouvidoria também é para elogiar o profissional. Já vi muitos ouvidores que chegaram elogiando, olha, o funcionário tal é muito bom, que não sei o que, Então isso agrega muito no seu trabalho, você receber uma ouvidoria positiva, entendeu? O prontuário. O prontuário constitui uma soma total de todos os relatos médicos e da enfermagem, de origem administrativas, que são dados durante a estada do paciente no hospital. Então, gente, o prontuário vai ser tudo que vai ser feito durante o procedimento do paciente naquele hospital. Tá bom? Então, toda a ficha clínica do início ao fim daquele paciente vai estar no prontuário. Tá bom? Unidade do paciente. Entende-se que por meio de uma unidade do paciente, a área ocupada pelo mesmo vai ser o material pertencente à unidade do paciente. Então, o que vai ser pertencente a esse paciente? Ele vai estar num quarto, sozinho, caso com um hospital particular? Sim, ele vai estar numa unidade de internação que vai ser com várias pessoas dentro de um quarto. Então, isso depende de onde ele vai estar sendo internado, tá ok? Então, ele vai ter uma cama. Independente se é SUS ou privado, ele tem que ter uma cama, uma escadinha para ele poder subir e descer da cama, o colchão, travesseiros, roupas, mesa de cabeceira e cadeira. Claro que esse não é um cenário que você vai ver tudo isso às vezes num hospital do SUS, entendeu? Infelizmente, às vezes a gente não consegue ter tudo isso, mas o básico, que é uma cama, colchão e roupas, tem que ter, tá ok? No hospital particular, por exemplo, ainda mais num quarto que o paciente fica sozinho, você tem de tudo mais um pouco, até televisão, né? Mas no SUS, geralmente, você consegue ter o básico. Mas alguns hospitais hoje estão mais com equipamentos melhores, tá?
A alta. A alta significa significa a saída do paciente do hospital. Na maioria dos casos, o médico e o paciente, sabendo que a não serem necessários os serviços dos hospitais, então faz por escrito a permissão formal. Então, gente, quando o paciente está de alta, é porque o médico entende que ele não necessita mais do cuidado ali dentro daquele hospital. Então é somente o médico que pode emitir a alta, tá bom? Mas se o paciente quiser ir embora por conta própria, quiser evadir, como funciona? Eu já vi casos de pacientes que querem evadir, que aí o hospital faz um boletim de ocorrência informando que o paciente quis ir embora, né? E tem um hospital que não faz o boletim de ocorrência, tem hospital que simplesmente fala, a gente não pode segurar. O paciente vai embora, só que também não leva nenhum tipo de prescrição para casa, ele vai embora do jeito que ele chegou, entendeu? O hospital não pode segurar o paciente, ele não é uma prisão que ele é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a nada. Então, o paciente quer ir embora, ele vai embora, só que ele vai sem nenhum tipo de prescrição, entendeu? Só que isso depende muito do protocolo do hospital. A maioria dos hospitais fazem um boletim de ocorrência por respaldo, né? Porque se o paciente vai embora, vira a esquina e cai, e tem algum problema, por exemplo, uma parada cardíaca, qualquer coisa, porque ele não quis esperar, ele ainda pode falar que o hospital negou atendimento. Então, muitos hospitais fazem o boletim de ocorrência para evitar esse tipo de problema, tá bom? Após os preparativos para a saída são feitos no sentido de devolver ao paciente todos os seus pertences. Então, tudo que ele entregou na hora que ele entrou ali naquele hospital, ele tem que ser devolvido no final. Então, se o paciente está consciente, ele pode guardar, ele guarda na bolsa dele tudo que ele já tem. Agora, se o paciente não está, a equipe guarda e assim que ele retornar, a consciência devolve tudo para ele, ou então entrega para a família dele, tá bom? Após uma doença aguda, a vitalidade em geral encontra-se diminuída em todos os processos orgânicos ou menos deprimidos. Os músculos estarão fracos pela falta de exercício e qualquer esforço é cansativo. O sistema nervoso pode estar alternado e as emoções são difíceis de controlar. E o paciente mostra-se provavelmente irritadiço e exigente. Gente, uma pessoa ficou, por exemplo, 2 meses deitada numa cama, sem poder levantar. Ela não vai conseguir levantar e sair andando de começo, não. Os músculos vão estar enfraquecidos. Eles vão ter contraído demais, entendeu? Então ele vai ter que começar de pouco a pouco, às vezes fazer uma fisioterapia. Ele vai começar a ficar irritadíssimo porque ele sempre andou e agora, por causa do tempo que ele ficou internado, ele não está conseguindo andar direito, ele não está conseguindo trazer a sua vida que ele tinha antigamente. Então tudo isso tem que ser feito o quê? Uma reabilitação para essa pessoa, para ela ir voltando à vida dela de pouco a pouco, tá bom? Na despedida do paciente, deve merecer assim uma atenção que lhe foi dispensada no momento da admissão. Então, as últimas impressões com as primeiras ficam. Então, gente, a primeira impressão para a gente é o que fica, correto? Mas a última também. Então, tudo que a gente puder fazer para aquele paciente ter uma saída digna, você pode fazer. Ah, mas eu não sou da equipe de enfermagem, eu sou instrumentador, só devo ir lá instrumentar a cirurgia, adeus, tchau para esse paciente. Não, gente, você pode ir lá sim despedir dele. As pessoas são marcantes na vida da gente. Nossa, seu Carlos, que bom que o senhor recuperou, deu tudo certo no seu transplante cardíaco, uma cirurgia difícil e o senhor conseguiu ficar bem, graças a Deus deu tudo certo. Vai lá e conversa com ele, entendeu? Eu faço muito isso com meus pacientes no hospital, entendeu? Eu trabalho num setor que igual eu trabalho à noite no setor do Covid, que é um setor que está complicado para todo mundo. Então, assim, eu fico tão feliz quando eu vejo um paciente indo embora para casa bem, entendeu? Ele vai embora bem. Então, eu chego no meu plantão seguinte, o paciente não está lá e eu vejo que ele teve alta. Então, eu fico feliz por isso. Porque o quê? Porque a gente tem que fazer o melhor para o nosso paciente. E mesmo você sendo instrumentador, você não tendo tanto contato com ele, mas você teve contato durante algumas horas naquela cirurgia, você pode sim e dar um último tchau para ele, falar vai com Deus, fica tudo de bom, sua cirurgia foi um sucesso, tá bom? Mas nunca fazendo o papel nem do médico nem do enfermeiro, fazendo o papel de uma pessoa que teve um contato com aquele paciente no momento da instrumentação, tá bom? A Federação Brasileira dos Hospitais entende que a representativa a parcela significativa dos prestadores de serviços dos hospitais do país ao longo dos últimos anos, buscando desenvolver projetos e programas voltados para a melhoria da qualidade e do desempenho de seus filhos. Então, gente, tem que ter um melhor desempenho sim dentro dos hospitais. Acontece muito das pessoas fazerem um trabalho
de qualquer forma, estarem estressados. Tá estressante a área da saúde? Tá estressante. Mas o paciente não tem culpa, porque o profissional trabalha em 2 lugares, porque o profissional roda 2 hospitais, entendeu? Então o paciente não tem essa culpa. Isso aí é porque o profissional, às vezes ele não ganha tão bem num lugar, ele tem que completar com outro, ele já está cansado. E o serviço está exigindo, se exigia muito, hoje em dia exige o dobro. Então o paciente não tem culpa. Então você tem que estar de cabeça erguida e estar fazendo um bom plantão. Tá ok? O paciente que adentra ao hospital é, em particular, o paciente cirúrgico que necessita ser tratado com a amabilidade, pois consiste em uma operação como algo transcendental. Do trato que lhe demos dependerá de uma grande parte de tensão emocional que traz consigo. Gente, a pessoa entrou no hospital, ela está doente, então o emocional dela não vai estar lá bacana, não vai estar legal. Então você não queira que a pessoa chegue sorrindo para você no primeiro momento que ela te vê, não. Às vezes ela está com tanta dor, mas tanta dor, que às vezes ela te xinga, mas não é porque ela queria fazer isso, mas é porque ela está com dor. Às vezes ela está estressada, às vezes é o pai dela que está lá, ela também está estressada, preocupada com o pai, com a mãe, com que seja um familiar. Então, não é porque ela não te tratou 100% sorrindo que você vai devolver para ela um coice. Entendeu? Desculpa a palavra, mas é isso. Você não tem que devolver na mesma moeda. Espere um pouquinho, às vezes após ela tomar a medicação, ela vai mudando, entendeu? Então assim, isso é o que mais acontece dentro do ambiente hospitalar. Seu nome deve ser recordado por todos e por ele chamado. Então sempre chamar a pessoa pelo nome, tá bom? O estabelecimento é uma firma de relação de simpatia e confiança por parte do paciente, tendo terapêutica que o médico não deve desprezar. Então, gente, você tem que o quê? O hospital é uma firma, é uma empresa que você vai estar trabalhando dia sim, dia não, ou 12 por 60, depende da forma que você vai trabalhar. Só que você tem que ter empatia por aquele paciente, entendeu? Além da terapêutica que o médico passar, você tem que ter o quê? Igual o próximo tópico aqui, ó, paciência, gentileza e humanidade. Nunca são demais. Gente, igual eu falei, a pessoa está doente, a pessoa não está ali porque ela quer passear dentro de um hospital, não, ela está doente. Então se ela está ali é porque ela foi precisar de ajuda para melhorar algum processo que está fazendo ela se sentir mal. Então tenha paciência, seja cauteloso, seja humano com aquela pessoa, tá bom? Aspecto do paciente. Então nós temos o primeiro aspecto, que seria o aspecto religioso. Pessoal, qualquer dúvida que for ficando, pode nos mandando, tá bom? Pode comentar no topo da aula lá, que a gente pega, lê a sua pergunta e te retorna, tá ok? Então vamos lá, aspecto religioso. Levando-se em consideração, na maioria das necessidades dos indivíduos hospitalizados, decorrem das características gerais do ser humano no aspecto religioso que assume a sua importância. Sabia, gente, que o aspecto religioso é muito importante? Independente da religião que você seja, católico, evangélico, espírita, testemunho de Jeová, qualquer religião que você seja, o aspecto religioso manda muito, 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 muito. A ciência e a religião têm que andar de mãos dadas. Só ciência não vai para frente, só religião também não vai. Você tem que ter os dois juntos, tá bom? É assim que funciona. O ser humano naturalmente busca a Deus. As experiências com todos os grupos humanos revelam que todos que creem numa força suprema reagem ao mundo. Então, a pessoa que crê em algum tipo de força suprema, independente de qual seja, ela tem uma reação melhor com a doença. É igual um transplante. Se você não aceita aquele órgão que está sendo transplantado, você vai rejeitar. Porque você não aceita por quê? Porque uma pessoa teve que morrer para você ter aquele órgão. Então muitas pessoas têm esse pensamento e acham que não é legal isso. Então a pessoa que ela rejeita o órgão e ela morre. Entendeu? Então você tem que aceitar aquele órgão. Então a religião entra aí num dos exemplos para ajudar aquela pessoa a aceitar que não é porque aquela pessoa morreu que você está tomando a vida dela, que você está o quê? Recebeu a caminhada dela acabou e você está recebendo a sua vida pela caminhada dela ter chegado ao fim. Então tudo isso entra numa psicologia dentro do ambiente hospitalar, tá? Os doentes apresentam diferenças no ponto de vista religioso. Por quê? Cada um é de uma religião.
Não adianta você só fazer uma celebração católica, você vai ter evangélicos no mesmo recinto. Tem pessoas que não importam, tem pessoas que importam, entendeu? No hospital, entra-se em contato com material como o espírita, o israelita, o protestante, o católico. Enfim, as pessoas têm um conceito vago de uma crença religiosa arraigada e nas condições específicas que se encontram e devem ser de nós os cuidados espirituais que necessitam. Então, independente da religião, nós devemos ter os cuidados essenciais para que aquela pessoa possa ter uma melhora no seu quadro. Eu já vi ele no Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, ficam pessoas da Igreja Católica fazendo pedidos de orações, ficam pastores da Igreja Evangélica pedindo também nomes para fazer oração. Agora, nesse período de pandemia, está mais difícil, eles não estão conseguindo mais entrar dentro do hospital, conversar com os parentes, conversar com as pessoas que estão ali sofrendo algum tipo de patologia, de doença, entendeu? Então, como que está sendo? Eu vejo muitos vídeos deles indo nas portas de hospitais e fazendo, cantando, fazendo cultos nas portas dos hospitais, fazendo celebrações, entendeu? Que ajuda muito, dá um momento de carinho para aqueles familiares e para quem está ali dentro, entendeu? A presença de um capelão no hospital é imprescindível para o católico e para os pacientes de outras crenças religiosas, que não a católica, também é indispensável no hospital a presença de um mentor espiritual. A ele cabe responder e zelar pela vida espiritual dos pacientes hospitalizados. Sua presença é para o doente um conforto de esperança. Entretanto, é essencial para que somente levantar de modo geral do doente. Então, gente, se o católico, a pessoa é católica, ela pode levar um capelão, um padre, alguém para fazer os procedimentos, os ritos da religião católica, é muito interessante. Agora, se você é de outra religião, por exemplo, o evangélico, levar um pastor, se você é espírita, levar uma pessoa da religião espírita para poder estar fazendo os ritos da religião, então tudo isso é muito importante, tá ok? Eu vou entrar num assunto aqui agora. Se alguém for dessa religião, não entenda que eu estou criticando, só estou entrando em um detalhe que vocês vão ver muito na questão da religião Testemunho de Jeová. A religião não aceita transplante de órgãos, transfusão sanguínea, tá ok? Então o que é feito? A pessoa ela tem uma opção de não fazer. Ah, mas sai fora da ética médica, eu vou deixar alguém morrer porque a religião não quer que faça? É lei. Você não pode interferir. Se você fizer a transfusão sanguínea sem que o familiar saiba e ele descobre, você vai ter um grande problema com processos. Então entenda que você não pode interferir na religião de alguém. Você não pode interferir no que aquela pessoa crê. Se ela acha que o certo é preferir deixar a pessoa morrer, mas não fazer a transfusão sanguínea, é a opção da família, é a opção deles. Tá ok? Não estou criticando, estou aqui mostrando para vocês na parte da psicologia que cada religião tem o seu adentro do que pode ser feito ou que não pode ser feito. Tá bom? Junto com a cabeceira, esgotado todos os recursos da medicina e todos os meios humanos que estará o capelão para o seu conforto espiritual. Muitas pessoas da Igreja Católica gostam de levar, no momento antes da pessoa entrar em óbito, um padre, um capelão para poder fazer a extrema-unção do corpo, né? Então eles levam para poder estar fazendo esses ritos da Igreja Católica, tá bom? Social. Os fatores físicos sociais, então vamos para a segunda parte, né? Saímos do religioso, agora vamos para o social. Os fatores físicos, sociais e psicológicos têm uma intimação na relação com a saúde e a doença. Uma pessoa sobrecarregada com problema não está preparada para suportar a enfermidade e o tratamento do paciente, que vai ser retardado, interrompido e fragmentado nas consequências das circunstâncias adversas. Então, gente, uma pessoa que está sobrecarregada, ela não consegue dar uma ajuda para o próximo. Então você tem que o quê? Limpar a mente, trabalhar de forma plausível, mostrar que aquele trabalho que você está fazendo é recorrente. Tá bom? Se você está sobrecarregado por trabalhar de mais de um emprego, você tem que pôr na balança qual que é mais importante e ficar só em um. Tá bom? A identificação precoce da solução imediata desses problemas são essenciais para o tratamento médico e dê uma melhorada nos resultados possíveis para diminuir os efeitos da doença e os traumatismos, impedir a evolução recidiva e de fenômenos patológicos. Então, gente, tudo que a gente puder fazer para diminuir
essa questão desse paciente ir ao hospital frequentemente é obrigação nossa, não do instrumentador. O instrumentador ele vai instrumentar, mas isso é obrigação da enfermagem, é obrigação da medicina, para evitar que esse paciente fique sempre ali no hospital, porque ele vai, melhora de uma coisa, depois ele volta, pega outra no hospital, contamina com uma coisa aqui, entendeu? Então, para evitar mesmo essa reinserção do paciente. Aspecto psicológico. O homem é o único que possui o privilégio de manipular o consciente e o inconsciente da matéria-prima do seu sofrimento, do dom de estender e desventurar o meio que o cerca. Então, gente, a parte psicológica, a gente entra muito na parte do medo da dor. Então, a gente tem que saber que a pessoa que está ali, ela está com medo da dor, está com medo de morrer, ela está com medo dos procedimentos que vão ser feitos. Até às vezes a pessoa desmaia por uma vacina aplicada. Só de ver a agulha ela desmaia. Às vezes ela vai tirar um sangue, ela desmaia. Então a gente tem que saber ter um psicológico com aquela pessoa. Vocês vão ver muito isso no momento de início da cirurgia. O psicológico da pessoa abala total. Ela vai pedir para não ser feita aquela cirurgia. Ela vai implorar para não ser feita. Mas se não for feita, ela vai morrer. Entendeu? Ela vai falar, mas qual que é a chance de eu não morrer na cirurgia? Ela vai fazer várias perguntas para o médico, entendeu? Vocês vão ver muito isso. O médico vai saber fazer o psicológico daquela pessoa. O enfermeiro vai conseguir fazer. Ou pode até mesmo chamar um psicólogo para estar introduzindo para aquela pessoa, para que ela entenda que é o melhor para ela. Então vocês vão ver muito isso. O temor da enfermidade não está baseado apenas na dor que assemelha, que lhe acarreta, mas também no terror da morte, no temor da morte ou da invalidez que a pessoa que possa determinar. Então, gente, às vezes a pessoa ela tem medo de ficar inválida pós-procedimento. Será que eu vou ficar inválido? Será que eu vou conseguir andar de novo? Será que eu vou conseguir ter minha vida normal? Então, tudo isso é o psicológico. E às vezes a cirurgia foi um sucesso, mas não tem resultado porque a pessoa não quer o resultado. A pessoa, o psicológico dela está tão abalado que não conseguiu ter resultados essenciais. Então, vai demorar mais do que iria demorar antes, entendeu? Cada pessoa tem apreensões específicas em relação às doenças. Cada um de nós teme determinada enfermidade. E a solidão e o tédio são outros fatores psicológicos que interferem na conduta de um indivíduo especializado. Então, gente, nós temos medo da enfermidade e nós temos medo da solidão. Você acha que agora, nesse período de pandemia, o paciente não se sente sozinho, não, por não ter um acompanhante com ele no hospital? Às vezes é uma criança que está internada, um jovem de 12 anos, por exemplo, está internado, mas não tem a mãe para estar ali do lado dele, não tem o pai para estar ali do lado dele, um idoso que não tem seu filho, que é a sua companhia, entendeu? Então tudo isso é complicado. Eu vi uma senhora sendo liberada e ela falou assim com o marido dela: nossa, você não deveria ter vindo aqui não, é perigoso, que ela estava no setor do Covid. Ele falou assim: não, nunca que eu ia deixar minha esposa ser liberada de hospital e não buscasse ela. Então assim, foi uma coisa muito emocionante. Na verdade ele se arriscou, né, indo lá no setor buscar ela, mas no final da história, se você for pôr no lado psicológico, ele preferiu se arriscar do que ver a esposa indo embora sem ninguém para estar indo buscar ela. Então são fatos que vocês vão estar presenciando sempre no hospital, tá bom? Do estudo de diferentes diretrizes de comportamentos humanos diante da enfermidade, encontramos vários tipos de pacientes classificados de acordo com o seu mecanismo de comportamento. Então nós temos o paciente que vai ser sorridente para você, o que vai te xingar, o que é psiquiátrico, o que está depressivo, o que vai ser muito boa pessoa, o que vai mentir que está sentindo dor, o que vai estar sentindo dor de verdade. Então nós vamos ter N pacientes diferentes um do outro, tá? A hospitalização é um dos eventos de vida moderna que envolve profunda adaptação do homem. Então, gente, a profunda adaptação do homem é o que? É o processo de internação. Ele vai estar saindo da sua casa, vai estar perdendo o seu processo de vida e vai ter que adaptar para viver num quarto com outras pessoas diferentes até que ele melhore o seu processo de doença. As dificuldades de adaptação no hospital aparecem quando, por exemplo, o paciente se sentindo vítima e exige condições especiais de tratamento, ou seja, isola inteiramente dos outros, sedimentando as atitudes e parasitismos das opções da negação e da realidade. Então o que é isso? Quando eu me isolo, todo mundo para mim não serve, só serve só eu, ninguém serve mais, o que eu falo que é o que está certo. Não serve você se isolar, gente. Se isolar é o pior. Numa depressão, quando uma pessoa se isola,
é a pior coisa que tem, porque ela vai estar travando o que ela pode estar recebendo de bom, e ela vai estar perdendo essas coisas, porque ela não acredita mais no outro, ela acha que só ele é o certo. Então, quando você vê que tem um paciente que está se isolando, conversa com a enfermagem, conversa com a equipe médica, que eles vão estar chamando assistente social ou a parte psicológica do hospital para estar resolvendo essa situação. Além disso, proporcionar situações da doença que favorece o aparecimento do estado frequente das depressões, instalações de insegurança e agressividade, entre outros. Então, vai ter paciente que vai ser agressivo, sim, vai ter paciente que vai tentar te bater, vai ter paciente que vai te xingar, vai ter paciente que vai cuspir em você, você vai ter paciente que vai fazer de tudo mais um pouco. E você vai fazer o quê? Nada. Você nunca vai revidar nada do que um paciente faça com você. Você vai simplesmente virar as costas, vai se limpar, vai se recompor, entendeu? Não vai responder, não vai entrar nessa questão do que está acontecendo, porque a pessoa está doente. Não justifica o que ela fez, mas ela está doente. Ela está tentando ter uma melhor compreensão do que está acontecendo com ela. Todos os profissionais que militam na área da saúde devem ter um esforço de várias maneiras a fim de amenizar o maior possível sofrimento do paciente e dos seus familiares. Por exemplo, o paciente ele está em suporte não invasivo, é um paciente que não é mais para investir, entendeu? Por causa que ele é paliativo. Cuidados paliativos é quando você vai dar uma boa morte para aquele paciente. Então você vai fazer o possível para aquele paciente para que ele não sinta dor, entendeu? Então a equipe de enfermagem, a equipe médica faz isso e dá um bom descanso para aquele paciente, entendeu? Então, pessoal, a gente finaliza a aula nessa parte aqui. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as cirurgias. Então hoje eu comecei a falar para vocês sobre como é o hospital. Então, já que a gente vai começar a próxima nas cirurgias, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês de uma cirurgia segura, tá ok? A ocorrência diária de incidentes em cirurgias exige medidas que reduzam a frequência de circunstâncias que possam causar dano ou até morte aos pacientes. Mesmo uma larga experiência profissional não impede que falhas ocorram, ainda que sejam em situações consideradas de rotina. Inúmeros eventos adversos podem ser evitados com o emprego de processos e de ferramentas adequadas. Na aviação, antes do início de qualquer etapa do voo, é obrigatório o uso de uma lista de verificação de todas as ações previstas, desde a decolagem até a aterrissagem. O combustível, condições meteorológicas, funcionamento de cada instrumento, tudo é verificado. Quando a checagem de um item revela uma inadequação, aquela etapa é interrompida até que o problema seja encontrado e resolvido ou que a lista de verificação indique uma alternativa para aquele item. Essa é uma lição proporcionada pela indústria aeronáutica à saúde para o desenvolvimento de estratégias de segurança cirúrgica. A preocupação com a alta incidência de eventos adversos levou a Organização Mundial da Saúde a recomendar o uso de uma lista de verificação de segurança cirúrgica. A lista de verificação de segurança cirúrgica foi idealizada em conjunto por representantes de diversos países como uma ferramenta básica a ser adaptada a cada realidade e recriada para diferentes tipos de procedimento cirúrgico. O objetivo é a redução da ocorrência de incidentes durante as cirurgias. A lista de verificação contém 3 etapas que são decisivas para a segurança do paciente. Na primeira etapa, são verificados local e lado da cirurgia, informações sobre o paciente e aspectos da anestesia. A segunda etapa se destina à discussão de questões críticas da cirurgia. E a terceira etapa é dedicada à conferência de que tudo saiu como planejado ou se houve intercorrências. A responsabilidade pela verificação é de todos os membros da equipe. Mas é importante que uma única pessoa se encarregue da lista de verificação em cada cirurgia, independente de sua função na equipe cirúrgica. Todos os itens da lista devem ser verificados. Havendo uma não conformidade, ela deverá ser resolvida antes de se iniciar uma nova etapa da cirurgia. Ok, bom dia. Bom dia. Eu sou Arisca, sou Helena e hoje estou encarregada da lista de verificação. Que bom. Nós vamos repassar o primeiro caso do dia de hoje, tá? Esse é o Oswaldo Nunes, ele tem 69 anos e ele está com uma recidiva de uma hérnia inguinal direita. Ele há 30 anos atrás foi operado dessa hérnia. Há 3 anos atrás ele ressecou um pequeno tumor benigno de próstata. Ele é diabético, tem uma estenose também pequena de carótida, está usando aspirina. E nós vamos fazer agora essa correção com a colocação de uma tela.
senhor? O seu Oswaldo não vai mais conseguir responder. Eu verifiquei o nome na visita pré-anestésica, Oswaldo Nunes, procedimento a uma hernioplastia inguinal, lado da cirurgia ao direito. E o paciente assinou o consentimento para a cirurgia? Assinou, tá no prontuário. E o local da cirurgia tá marcado? Sim, aqui. Ah, ok. Bom, doutora Márcia, então a gente pode repassar os cuidados de anestesia do seu Oswaldo? Bom, o paciente estava fazendo uso de aspirina, que foi suspenso há 10 dias. Eu conferi com a filha na visita pré-anestésica. Ele é diabético, toma insulina. Verifiquei a glicemia tá normal. A família também relatou que o paciente fazia uso de ginkgo biloba, mas que também foi suspenso há 10 dias. E o paciente tem alguma alergia? A cefalosporina. E foi feito algum medicamento pré-anestésico? É flunitrazepam sublingual. Ok. O respirador, o oxímetro estão funcionando bem? Eu verifiquei tudo, tá tudo ok. O oxímetro está posicionado, a saturação é de 99%. E a intubação é fácil? Tem algum risco? Consegui uma boa visualização. Em todo caso, se houver necessidade, o material de intubação está aqui. O jejum do paciente foi de 8 horas. Doutor, foi feita alguma reserva de sangue? Não, está previsto uma perda de menos de 500 mililitros de sangue, por isso que eu não fiz a reserva. Ok. Ok, antes de começar a educação, eu sou Alfredo, cirurgião. Pedro Souza, auxiliar. Márcia Santiago, anestesiologista. Débora Xavier, instrumentadora. Helena Santos, circulante. João Batista, circulante. Ok, seu Oswaldo Nunes tem 69 anos, é uma hernia inguinal direita recidivada. Eu não tenho relato da cirurgia anterior, a gente tem que ficar muito atento e está previsto em torno de 60 minutos para a cirurgia. Isso mesmo. Doutor, qual é a sua avaliação quanto à perda sanguínea? Eu não estou imaginando nenhum sangramento extra, não. Ok. Doutora Márcia, alguma preocupação especial com esse paciente? Ele é asa 2. A aspirina que tomava foi suspensa. Fiz uma RAC, não houve sangramento. Vamos controlar a glicemia durante a cirurgia. Material e marcadores de esterilização corretos? Material e marcadores corretos. A placa do bisturi foi colocada. Mas a tela não chegou. Já foi solicitada. Bom, doutor, podemos começar? De jeito nenhum, por favor, vai pegar a tela, tá? Pois não. A tela estava na farmácia do centro cirúrgico. Você confere, por favor, se é 15 por 15, João? Sim, 15 por 15. Ok, guarda, por favor, que a gente vai usar mais tarde, tá? Doutora Márcia, vai ser utilizado algum antibiótico? Foi feita a ciprofloxacina venosa há 1 hora. O paciente é alérgico à cefalosporina. Os exames de imagem do paciente não deveriam estar aqui na sala, doutor? Nesse caso não é necessário, ok? Ok. Bom, as 2 primeiras etapas de verificação estão completas. Ok, então, pessoal, vamos começar. Doutora. Doutor, antes da saída do paciente, vamos checar como ocorreu a cirurgia? A cirurgia foi uma hernia inguinal direita com colocação de tela, sem nenhum sangramento, sem nenhuma intercorrência. Débora, todo o material utilizado foi devolvido? Falta alguma compressa? Não utilizamos compressas. As gases foram devolvidas e tá faltando uma agulha. Ficou aqui no seu porta-agulha no canto da mesa. Obrigada. Doutor, foi feita alguma biópsia, algum material para cultura? Não, nesse caso não houve biópsia nem material para cultura. Ok, algum problema com equipamentos? Não, depois que a engenharia clínica fez a manutenção, a mistura elétrica funcionou muito bem. Doutora Márcia? Tudo correu bem. Ok, vamos preparar o pós-operatório. Uma cirurgia simples, sem a lista de verificação, podia ter sido complicada. A lista de verificação não é um procedimento burocrático.
Então é isso, pessoal. Deu para vocês verem como funciona, né, a rotina de uma sala de cirurgia. Claro que foi um vídeo de encenação, mas isso aqui é o que nós vamos ver daqui para frente. Nós estamos agora no segundo módulo, né? É um módulo que vocês vão ver tudo sobre a questão da instrumentação. A gente tem uma introdução hoje como é um hospital, mas daqui para frente vai ser tudo questão de instrumentação. Eu vou estar colocando mais aulas para vocês, para a gente poder estar até dando uma acelerada, não acelerar o conteúdo, mas mais aulas para vocês poderem estar assistindo, entendeu? E vocês conseguirem entender como é a formação de instrumentador, tá ok? E vou estar também colocando atividades para vocês. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre a cirurgia, os tempos cirúrgicos, tá bom? Então tudo que é necessário, sobre as técnicas e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima.